Bom dia, meus amigos e amigas, o meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 12 de abril de 2024, 2025, sábado. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, que o Senhor te encontre em paz e com o coração alegre neste sábado. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Abocanham à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam a Judá. E a mão dele continua estendida. Amém? Vamos aqui ao texto, tirar desse texto aprendizado para nós, tá certo? E que o Senhor nos abençoe, nos dê graça de compreender essa palavra e ela ser bênção para nós, porque a palavra de Deus é para abençoar a humanidade. Aqui o profeta está tratando com o Israel, no caso o Reino do Norte, naquele contexto, e trazendo aqui uma palavra para abençoar, mas o fato é que Israel não queria ser abençoado. Já vou aqui antecipar, isso acontece hoje. As nações, ou se pegar individualmente, as pessoas não querem a bênção de Deus sobre si. Era o que Israel não estava querendo. O texto versículo 20 vai dizer assim, iniciais: abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Isso não é questão de direita e esquerda política não, tá certo? Oh, glória a Deus. Assim, o profeta está denunciando aqui, na realidade, a depravação espiritual de Israel, tá certo? Assim, direita, esquerda, ou seja, é uma demonstração de que em todos os aspectos Israel está perdido no pecado da idolatria. Amém? Então, assim, abrange todos os ambientes, tanto faz numa direção como na outra, Israel está depravadamente, espiritualmente depravado, tá certo? E aí diz não se farta. Quando diz não se farta, eu vou dizer uma coisa para você, querido, isso é verdade. Quando o ser humano está mergulhado no pecado, quanto mais ele está mergulhado no pecado, mais ele quer. O cara que é corrupto, ele não se conforma com roubar um bilhão, não. Ele quer trilhões. O cara que é adulto, ele não se conforma com uma mulher, ele quer 100. O cara que mente, ele não conta só uma mentira, não, que já seria mal. Ele mente quanto mais mente. Então, assim, quanto mais mente, né? Então, aqui o Israel, ele não se farta do seu pecado, da sua idolatria, a sua degeneração espiritual. Ele vai mergulhando nisso, cada vez ficando na escuridão do pecado, cada vez mais distante de Deus. Isso é o que acontece com o ser humano hoje, mergulhado no pecado. Pecado da religião, pecado da mentira, pecado da corrupção. E tem gente que é má mesmo, é do capeta mesmo, serve ao diabo. Eu, na minha convicção de crente, eu sabia que a Vossa Excelência Alexandre de Moraes é um espírita, é um macumbeiro. Eu sabia disso só olhando para a cara dele, pela TV mesmo. Mas agora eu tenho certeza, porque na entrevista que ele deu aí, ele mostrou lá 2 entidades na sala da casa dele. Então, isso eu estou dizendo, irmão, para você saber que atualmente, e sempre foi assim, o povo de Deus sempre lutou contra as hostes infernais da maldade que se manifestam em pessoas, tá certo? Às vezes pode se materializar também sozinho. Mas vamos lá. Então o pecado, quanto mais Judá pecava, não se fartava. Isso acontece com você hoje, meu querido. Quanto mais você peca, mais você tem prazer, mais você gosta do negócio. E aí você está perdido. Judá precisava reconhecer isso. Amém? E o versículo 20 vai dizer ainda assim: e cada um come a carne do seu próximo. Olha, isso não é canibalismo, tá certo? O profeta usa uma linguagem assim, eu vou dizer assim, assombrosa mesmo, para
para chamar a atenção, porque aqui ele não está tratando de canibalismo não, tá certo? Mas ele está falando dessa contradição entre os israelitas, assim, porque a característica deles era o prazer pelo pecado. E o pecado traz complicação, traz divisão, traz facção. Quando diz assim, come a carne do seu próximo, estão se atacando. Às vezes a gente vê isso dentro da igreja, né? Igreja, assim, a gente chama igreja porque a pessoa, no geral, entende o templo, né? Mas eu vou chamar, o templo é o templo. Tá aqui, é parede, ó. Se der um terremoto, cai. A parede do templo é a mesma coisa, aqui é na minha casa, tá certo? É a mesma coisa. A igreja somos nós, os que creem. E aí você vê, né, às vezes, um querendo devorar o outro. É isso que o profeta está falando. Cada um come a carne do seu próximo, ou seja, cada um quer devorar o outro. E aí o pecado, querido, traz divisão. Isso é um problema sério, tá certo? Porque Deus não gosta de pecado. Ele gosta do pecador, porque somos criação dele, fomos criados por Deus, ele gosta de nós. Todo ser humano ele gosta. Agora ele ama aqueles que ele ama, tá certo? Isso é fato. Tá certo? Então, esse come a carne um do outro é destruição do outro, competição, divisão. O pecado traz isso, tá certo? Deixa eu ler aqui para nós o que Tiago, irmão de João, ou irmão de Jesus, tá certo? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, tá certo? Tá? Se você conhece a Bíblia, você sabe. O Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vai escrever, tem um contexto, mas o versículo 4 do capítulo 4 diz assim: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, nós amamos o mundo, amamos as pessoas, mas a nossa assim, amizade no sentido de fazer o que o mundo do pecado faz, o crente não faz. Amém? O Salmo 1 diz para não sentar na roda dos escarnecedores, né? E sentar não é fugir, não, nós convivemos, mas é fazer o que eles fazem. O cristão não faz. O cristão agrada a Deus. Israel estava agradando ao mundo. Por quê? Porque entrou outras culturas dentro lá, e aí tinha gente de muitos cantos com outros deuses, as mulheres lá com os seus deuses, aí os homens, tudo, oh Jesus, tudo tarado mesmo. Que se não se controla, e Deus vai te pegar. Para agradar as mulheres, né? A Salomão tinha 1000, misericórdia, isso é uma loucura. A Bíblia não mandou fazer isso não, tá certo? A Bíblia diz que é um para um. E de 2 faz 1. Ah, mas Salomão é o cara. Mas nesse momento não estava agindo certo não, tá bom? Tá certo? Então o Tiago diz, qualquer que quiser ter amizade com o mundo, no sentido de praticar o que o mundo faz, se constitui inimigo de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Crente aí que está defendendo para dizer não à anistia, você não está se fazendo amigo do mundo, não. Você está se fazendo amigo do Satanás mesmo. Porque quem defende uma ideia dessa é pessoa diabólica, maligna, perversa, que faz o mal. Tá certo? Então você está se constituindo inimigo de Deus. Tá certo? Era isso que Judá estava fazendo. Aí o versículo 21 vai dizer assim: Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés. Ora, 2 tribos de Israel, do reino do norte, que já estava dividido. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. Já estava dividido, já era uma desgraça. E aí as 10 tribos que tem lá, tem 2 brigando entre si. É o que o pecado faz, tá certo? Sabe por quê? Porque a pessoa quer dizer que o seu Deus é melhor. Não existe Deus melhor. Existe um único Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. O resto é criação do homem. E aí causa contenda, divisão aqui. Manassés brigando com Efraim e Efraim brigando com Manassés. 2 tribos de Israel brigando entre si. É o que o pecado faz, queridos. Tá certo? Vão lutar um contra o outro. Isso, o pecado, a religiosidade, quando você defende religião, eu defendo Jesus Cristo. Religiosamente eu sou protestante. Mas, protestante de quê? De quem é contra Jesus Cristo. Só isso. Quem diz que Jesus não salva, eu sou contra. Jesus salva, ele é Deus. É só isso.
O resto a gente vive e convive tranquilo, tá certo? Mas aqui Efraim e Manassés estão brigando entre si. Então, é porque cada um pensa que o seu Deus é melhor. Meu Deus é melhor. Aí o Alá pensa que é melhor, o Buda, o Budão lá pensa que é melhor. Misericórdia, né? Aí a Maria, que é a Santa Maria, uma mulher santa de Deus. Aí a pessoa pensa que é. Eu vi uma jovem católica pregando, dizendo que não há salvação fora da Igreja Católica. Aí depende da salvação que ela está falando, tá certo? Já falando de sociedade e tal, tudo bem. Mas assim, a salvação é em Jesus Cristo, tá certo? Aí porque você quer fazer o seu Deus maior. Você pensa que o seu Deus é maior. Eu não estou fazendo um Deus maior. A Bíblia revela que Jesus é Deus e é o único Deus. Amém? Então, o pecado aqui da idolatria causa divisão, facção, causa briga, um quer achar que é melhor que o outro. Então, Efraim e Manassés estão brigando, dois irmãos. Vou chamar aqui dois irmãos que eram duas tribos, tá certo? De Israel. O versículo 21 vai, e ambos juntos atacam a Judá. Ora aí, olha o que o pecado faz, gente. Dois que estão brigando, mas estão macunados no pecado. Aí se macumuna, mesmo estando brigando com o outro, para brigar contra o outro irmão que era Judá, que era outra tribo. É a tribo de onde vem Jesus. Tá certo? Então, assim, quando Deus não está no negócio, meu irmão, até os contrários se atraem, se unem contra um próprio irmão. Você está entendendo? Vou citar aqui, vou citar aqui o PT e o PSOL, né? Eles brigam entre si, mas para fazer o mal eles se coadunam. Era o que Efraim e Manassés estavam fazendo, brigando entre si, mas se juntaram, mesmo não gostando um do outro, se juntaram para fazer o mal a Judá, que era o reino do sul, que era formado por Judá e Benjamim, as duas tribos, tá certo? O que eu estou dizendo com isso? É que quando Deus não está no negócio, quando Deus não está, olha, meu irmão, até os contrários se reúnem para fazer mal ao outro, tá certo? Quem é cristão, ele está junto com Cristo, ele procura viver o que Cristo ensina, tá certo? Se você está procurando viver o que a sua igreja, você começa a falar muito a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Eu não tenho igreja, meu irmão. Eu pastorei um grupo e a nossa denominação é chamada Igreja de Cristo do Brasil. Esse é o nome porque é necessário para registrar, para poder ter um CNPJ e tal. Mas é só isso. Fora isso, a Igreja de Cristo é formada por quem crê. Quando você começa a defender a sua religião, cuidado, você vai ficar um contra os outros aí, tá certo? E aí vai dizer assim, versículo 21, com tudo isto não se aparta a sua ira. Ou seja, aqui o profeta começa a enfatizar que mesmo com tudo isso, eles fazendo isso, a ira de Deus ainda está sobre eles. A insatisfação de Deus contra a desordem espiritual de Israel continua, porque Deus quer ver organização, ordem, respeito uns com os outros, tá certo? Eu prego a salvação e não abro mão disso não, porque ela é verdade bíblica, mas tem todo respeito por você. Você tem o direito de crer ou não crer. Agora aqui, aí tem que entender que quando não crê, não se volta para o Deus de Israel revelado em Cristo nos dias de hoje, a ira de Deus continua sobre você, continuava sobre Israel, sobre todo mundo que estava naquele contexto, tá certo? Porque a depravação espiritual é terrível, tá bom? E aí vai dizer assim, o versículo 21 termina assim, e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, sem arrependimento, a mão do Senhor continua estendida para rejeitar, para lançar o castigo que você merece, que eu mereço. Hoje estou remido pelo sangue de Jesus, pela fé nele, mas mereci a morte eterna, não mereço mais por causa dele. Estou dizendo isso, querido, para que você possa entender. Olha, quando Cristo não está no meio e é só a religião, aí o seu Deus, você vai achar que ele é melhor do que o Deus do outro, a mão do Senhor continua estendida sobre você, sobre todas as pessoas, todas as nações que possam viver dessa forma, tá certo? Não se iluda não, tá certo? Israel foi levado cativo, Manassés e tudo, foi todo mundo, Reino do Norte, que eram as 10 tribos, tá certo? Então, quando a mão do Senhor continua ainda estendida, quando não há arrependimento, a mão do Senhor está estendida para repreender, para distanciar dele mesmo.
Deus não gosta de pecado, tá certo? Não gosta de quem gosta de outros deuses. A Bíblia diz que ele é ciumento, tá certo? Então, isso acontece com você hoje, com as nações hoje, né? Você vê aí o Islã mata quem é cristão, mata quem é judeu, porque defende a religião e não a Cristo, tá certo? Então, nesse contexto, o Reino do Norte estava aí, ainda continuava contra Deus e a mão do Senhor continuou estendida. Eles foram levados cativos, você já sabe disso, se acompanha os outros vídeos, tá certo? Mas eu quero terminar esse texto dizendo que isso é a mesma condição para hoje, tá certo? Para os dias de hoje. O ser humano sem a fé em Cristo, a mão do Senhor continua estendida sobre você para condenação. Amém? Olha, isso é muito significativo para uma vida eterna com Deus, querido. Deixa eu ler, vou concluir lendo João 3, Evangelho de João, o apóstolo João, o santo João, santo porque entendeu a palavra de Deus e creu, não porque alguém disse que ele é. João 3, 17 e 18, Jesus diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Se fosse só até aqui, o mundo inteiro estaria salvo. Agora o versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Amém, querido? Se volte para Jesus. O que Judá precisava fazer era se voltar para Deus, abandonar os deuses falsos. Era se voltar para Deus e crer em Deus. Você precisa se voltar para Jesus hoje, para que você não permaneça com a mão da ira de Deus sobre você, porque aí você já está condenado, não tá acontecendo nada de ruim com você, mas se você não crê, a ira de Deus está sobre você já está condenado. Aí você precisa se voltar para Jesus. Amém? Que Deus te dê um bom sábado, que Deus te dê entendimento e que Deus, pelo Espírito de Deus, te faça crer nele, em Cristo Jesus, que é o Salvador. Amém? Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus livre a nossa pátria das garras do mal, porque por enquanto ainda está um pouco aprisionada, mas Deus vai libertar através de quem crê. E eu creio. Amém? Tenha um bom sábado.